Olá, está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal do YouTube. Faça a sua inscrição através do Robson Carvalho, pode localizar também como Robson Cidadão. E estamos chegando em todo o Rio Grande do Norte e o estado de Alagoas através da Band. Hoje vamos falar sobre China, a parceria comercial da China com o Brasil. Quais são as vantagens que nós temos nessas relações comerciais e os riscos que nós temos diante de tantos ataques que a própria China tem sofrido por parte do governo brasileiro, o presidente Bolsonaro, seus ministros, e também por parte de alguns apoiadores, né? Dentre eles até ministros e o filho do presidente da República. Será que isso prejudica de alguma maneira a relação com a China? O que é que a gente pode perder com isso? É o tema de hoje com o professor Lucas Padilha. Ele é advogado e também ele é pesquisador desta área de China, é mestrando na Universidade de Pequim, né? Está fazendo estudos nessa área econômica das relações entre Brasil e China, sobretudo na área comercial. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão, Lucas. Obrigado, Robson. Prazer enorme estar aqui falando com você e com quem mais estiver aqui conversando conosco. Prazer tê-lo conosco. E eu gostaria de lhe perguntar, inicialmente, né? Eu sei que nas relações entre Brasil e China é uma relação que vem desde o século passado, desde muito tempo. Algumas relações já começaram, relações diplomáticas, né? Algumas interrupções aconteceram no meio desse caminho e me parece que cerca de 30 anos a gente tem uma relativa estabilidade nessas relações com a China, sobretudo do ponto de vista comercial. É isso mesmo? Tem algo a corrigir em relação a esse início? O Brasil e a China têm uma relação bastante antiga que começa de forma errática, né, com idas e vindas, desde a vinda do príncipe Dom João VI ao Brasil. Assim que ele chega no Brasil, estabelece o Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Antes mesmo de pensar no café como um produto de exportação, ele já cogitava trazer o chá de Guangdong, que é do sul da China, para ser plantado no Rio de Janeiro. Ele percebia que o clima ali poderia ser como o clima das monções, então ele trouxe o que foi chamado na época dos chins, para então plantarem um pouco de chá, para ver se esse chá chinês, da variedade chá preto, né, Hongcha, pudesse se adaptar então ao Rio de Janeiro. A gente sabe a história de que isso não aconteceu. Por vários motivos. Então, mais do que 2 séculos atrás, na verdade, temos quase 4 séculos, né? Essa história começa em 1808, tem 1808. 220 e poucos anos. Mais precisamente em 1811 ou 12, salvo engano, quando vem essa missão, assim como a gente teve uma missão francesa, na época da Constituição ali da Corte do Rio de Janeiro, a gente teve uma missão chinesa também, mas ela não deu certo por alguns motivos. Mas então a história da relação Brasil e China, ela começa antes mesmo do Brasil ser independente, mas quando o Brasil já começa a ser uma nação aberta ao mundo, ou seja, assim que os portos se abrem, o Brasil ainda é um Reino Unido com Portugal, a China já está presente na história do Brasil, muito também pela relação luso-asiática com o Império Luso-Asiático em Macau, lá na China, que até hoje é um território chinês muito pequeno, onde se fala a língua portuguesa, né? Então, a história cultural Brasil-China, ela é antiga, ela se sofistica, claro, ela tem indas e vindas, né? Mas ela pode ser lida em todos os momentos importantes da história do Brasil, inclusive em 64, quando teve o golpe civil-militar, começou o regime político que ia durar até 85. Em 64, uma das primeiras prisões políticas do AI-1 foi a prisão de 9 chineses no Rio de Janeiro, que eram considerados espiões do maoísmo e que estavam influenciando alguns movimentos radicais no Brasil. Estariam, né, porque tudo isso foi descoberto depois que era uma fraude. Na verdade, era uma missão comercial. Era uma missão comercial, parte da missão comercial que começou quando o Jango foi para a China. O Jango soube que ele teria que voltar ao Brasil com a renúncia do Jânio. Ele estava na China, estava indo para a China. Então, você pode pegar qualquer momento da história do Brasil e olhar para esse momento e encontrar de alguma forma a China ali. Não como um agente, não como um agente de transformação, mas como uma presença. Então, o Brasil, apesar de ser o segundo país mais longe da China, enfim, o Brasil ele fica
tão longe da China quanto a Argentina, que é o país mais longe da China no mundo, né? A China tem uma presença na formação histórica brasileira em todos os momentos. A partir de 2008, mais precisamente 2008, 2009, se torna o maior parceiro comercial do Brasil e também cada vez mais um investidor no Brasil, né? O que as pessoas se preocupam não é tanto com o comércio, elas se preocupam mais com os investimentos, né? O que os chineses compram no Brasil, não o que os chineses compram do Brasil, é a preocupação. E o Bolsonaro fala essa frase na eleição de 2018, que a preocupação dele não é vender para a China, mas é vender o Brasil para a China. Então, o que é isso? Ninguém sabe, né? Mas é uma Existe na preocupação, uma prática essa ansiedade história que de cresce. vender o Brasil para a China, ou é mais um mito, é mais uma fake news? Eu acho muito exagerado. Por quê? Se você for pegar o estoque de capital, né, o quanto já foi investido por países no Brasil, a China ainda não está no top 5. Né? Então, o grande estoque de capital que foi formado no Brasil a partir da década de 90, com as privatizações, foi na área de telecomunicação. A gente sabe de onde são as empresas. São de Portugal, são da Espanha, são da Itália. Os Estados Unidos têm um estoque de capital muito mais profundo no Brasil. Os Estados Unidos têm uma cooperação muito maior em áreas estratégicas não comerciais com o Brasil, como, por exemplo, na área militar. Então, a presença da China no Brasil, para além da compra chinesa e das cadeias de produção que a China organiza no Brasil, da logística, a China tem portos agora no Brasil. Paranaguá, por exemplo, 90% chinês. Mas a China agora tem esses investimentos para garantir o quê? A logística do comércio. Então, o investimento chinês no Brasil ele é muito voltado a algumas coisas. A logística do comércio, mas principalmente energia e, e mineração, mas mais energia. Isso Então, acaba também sendo útil para o povo brasileiro. é mais investimento num país que tem uma dificuldade enorme de fazer investimento com poupança Isso. privada. Né? Investimento público no Brasil, eu sinto que existe um consenso, que eu não faço parte, de que investimento público no Brasil não existe mais espaço para investimento público no Brasil. Então, tudo que o Brasil vai crescer agora é com investimento privado. Bom, a poupança privada brasileira é baixa, por isso que os juros é tão alto. E investimento privado precisa de investimento público. Qual país tem condições de financiar obras hoje ao redor do mundo, obras de infraestrutura caríssimas, que vão se pagar daqui a 15, 20 anos, se forem se pagar? Esse país é a China, já foi os Estados Unidos, ainda é os Estados Unidos em alguma medida muito limitada, porque eles perderam bastante capacidade deles de planejar e projetar, né, o desenvolvimento econômico em outros países, a influência deles em outros países, mas a China hoje tem o Banco Asiático de Infraestrutura e Investimento, que eles são fundadores, o Banco de Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento, que é o conhecido também como Banco dos BRICS, que agora é presidido por um brasileiro. Então, são várias Para quem instituições que não a sabe, China tem. é a união entre Brasil, China, Rússia, Brasil, E Índia, África do Sul. Rússia, China e mais a África do Sul, né? E Índia. É, É um grupo que todo mundo se pergunta para que serve, né? E a minha resposta muito pragmática é porque tem um banco. A única coisa que os BRICS têm de compromisso institucional, ou seja, o que faz com que os BRICS façam algo juntos, além de se reunir para conversar, em vários níveis, tá? Existem muitas reuniões entre os BRICS, dos ministérios de educação aos ministérios de agricultura, eles sempre têm conversas. E todo ano, os 5 presidentes desses países se encontram. Mas o mais importante dos BRICS é o Banco dos BRICS. Existe um banco hoje que financia obras importantes de infraestrutura, saneamento, por exemplo. e isso em Mas eu tenho um dado para concorrência, né, você. a outros bancos, né, e outras instituições financeiras internacionais, inclusive, né? Mas tem um dado para você do Banco dos BRICS só para ilustrar como o Brasil não consegue olhar estrategicamente a relação que tem com esses outros países, tá? Todos os países dos BRICS são sócios iguais, digamos assim, no Banco dos BRICS. Tem alguns detalhes, tá? Mas eu posso falar que eles são sócios igualitários. E o Brasil é o país que menos tem projetos no Banco dos BRICS, ou seja, o Brasil não vai atrás não vai atrás com bons projetos para um banco em que ele é sócio para se financiar. Então, quando se diz que não existe projeto de infraestrutura no Brasil, eu não sei por que não existe. Na verdade, a gente sabe por quê, porque a estrutura de project finance que foi colocada em pé no Brasil, ela funciona muito só com o BNDES, com as empreiteiras que existem no Brasil, com os bancos privados que existem no Brasil, os consórcios que existem no Brasil. Se a gente quiser abrir um pouquinho mais, está sobrando dinheiro no mundo, ainda mais agora depois do Covid. Está faltando para muitas coisas. Mas para projetos de infraestrutura bons, está faltando. A China hoje não tem infraestrutura de primeiro mundo. O primeiro mundo tem uma infraestrutura de China. Hoje a China tem a melhor infraestrutura do mundo. Isso é reconhecido
pelos democratas e republicanos que disputam o poder nos Estados Unidos. Não é a gente que reconhece isso, eles reconhecem isso. A China hoje tem um excesso de capital para investir no mundo inteiro. A gente precisa saber o que é bom, o que não é, quais são os setores que a gente vai escolher. Tem uma estratégia. Investimento, né? Claro, tem que ter uma estratégia. Estamos conversando com o professor Lucas Padilha, que é advogado e também especialista em China, está fazendo mestrado na Universidade de Pequim, né? Exatamente sobre essas relações comerciais entre China e Brasil. E eu lhe pergunto o seguinte, vamos fazer um ping-pong aqui, com pergunta e resposta. Por exemplo, muita gente tem a curiosidade de saber o que é que mais a China compra do Brasil, além dos investimentos em infraestrutura que você falou, que são importantíssimos, mas o que é que mais a China compra do Brasil? Por que é que a China é o grande parceiro comercial do Brasil? A China é grande parceiro comercial do Brasil porque em 1980 a China tinha um PIB per capita abaixo da África subsaariana, ou seja, há 40 anos atrás a China era mais pobre do que a média da região mais pobre do mundo. Quando você pensa em uma população de 1,4 bilhões de pessoas que começa a ir para as cidades, começa a consumir, essas pessoas vão precisar de proteína, vão precisar de grãos, vão precisar de frutas, e você precisa construir essas cidades, né? Só para dar um dado para você das cidades chinesas, para entender quais são os produtos. Eu quero explicar os motivos e depois eu digo quais são os produtos que eles compram do Brasil. A China também, até 1979, tinha 16% aí de urbanização. Era um dos países mais rurais do mundo. Hoje, só 70% da China vive em cidades, que é uma taxa que o Brasil alcançou na década de 80. Ou seja, a China hoje constrói mais do que o resto do mundo, provavelmente, junto, porque de 2013 até 2016, a China gastou em cimento o que os Estados Unidos gastou no século XX inteiro. Então, como o crescimento lá foi muito rápido, eles precisavam de novas fontes e de mais materiais. E aí a gente tem um boom de commodities no começo do século XX, que impulsiona muito o Brasil, o crescimento do Brasil, puxado pelo crescimento chinês. Para quem não sabe o que são commodities. São bens que existem no mundo inteiro, são fáceis de vender e o preço é internacional. Vou dar um exemplo. Soja é uma commodity. O preço da carne, alguns tipos de carne é uma commodity. Minério de ferro é uma commodity. E o que o Brasil mais exporta para a China, mais vende para a China, é realmente soja, minério de ferro. Além de alguns outros grãos, né? Matérias-primas de modo geral? Desculpa? Matérias-primas em geral também? Matérias-primas em geral, pouquíssimas coisas industrializadas. A nossa pauta de exportação com a Argentina ou com os Estados Unidos é muito mais saudável para a indústria brasileira do que com a China. E, na verdade, quando a gente pensa em industrialização, que é inclusive sinônimo de desenvolvimento, né? Alguns teóricos consideram muitas vezes, no termo quando se utiliza, países industrializados e países subdesenvolvidos, né? Usa inclusive esse tipo de termo. E eu lhe pergunto também o seguinte, a balança comercial, né? Ou seja, essa relação comercial do Brasil com a China é positiva para o Brasil ou ela é deficitária? A gente ganha ou perde mais dinheiro para a China nas nossas negociações? Ganha muito, ganha muito. Eu não estou com os números certos. É o parceiro comercial do Brasil ou é mais um mito? É o principal parceiro comercial do Brasil, há mais de 10 anos. E uma outra pergunta que lhe faço também, que gera muita confusão, né? Essa história de dizer que a China, você falou um pouco sobre isso atrás, está comprando o Brasil, isso é muito ruim, os chineses estão invadindo. Na verdade, estão ajudando a segurar a nossa economia, apesar de tudo, né? Por ser esse grande parceiro comercial. Mas, mesmo assim, você tem esse comportamento de filho de presidente, de demais figuras que podem colocar tudo isso por água abaixo, né? Pode causar, de fato, algum prejuízo? Pode. Mas os chineses, eles têm uma compreensão de que eles lidam com o mundo inteiro e que o mundo inteiro não os entende. Eles sabem disso. Então, eles não estão pedindo para que os países concordem com o regime político deles, não estão pedindo para que os países reconheçam a liderança do Partido Comunista Chinês de uma forma exemplar. A China ela não quer ser vista como um modelo para o mundo. Muda. A partir de 2016, o presidente Xi Jinping começa a falar que sim, a China tem um modelo para oferecer, que é um modelo de desenvolvimento e que alguns países podem seguir esse modelo. Mas jamais diz que esse modelo é um modelo que será liderado pela China ou que é um modelo que precisa ser um modelo comunista ou um modelo de um partido único. É um modelo econômico. É comprar e vender, estabelecer relações comerciais, não é isso? Isso. E a China sabe disso. Então, eles não vão se ofender por pouco
porque eles sabem que uma democracia muda de 4 em 4 anos. Muito bem. E já perto de finalizar a entrevista, que atitudes tomadas pelo Brasil, na prática ou em termos de declarações de autoridades, pode trazer prejuízo nessas relações com a China? Eu acho que a discriminação das pessoas asiáticas, na verdade, porque ninguém para perguntar se é chinês ou taiwanês, ou se é japonês ou se é tailandês no Brasil, as pessoas chamam todo mundo tem essa visão pejorativa, racista. Então, eu acho que os comportamentos racistas, como por exemplo do ex-ministro Abraham Weintraub, podem causar problemas. Lamentável, Lamentável, claro que causam problemas, porque nenhum país quer ser respeitado, todo país quer ser respeitado, inclusive o Brasil. O presidente Eduardo Bolsonaro com ataques à China, né? E durante a campanha foram para Taiwan e disseram que Taiwan é a verdadeira China, o que só 16 países do mundo reconhecem, e o país mais rico do mundo a reconhecer Taiwan como a sede da China, digamos assim, é o Paraguai, o país mais rico do mundo a reconhecer Taiwan. Então, os Bolsonaro, durante a campanha, viajam para Taiwan e dizem que Taiwan é a China. Ou seja, os chineses estão sendo bastante tolerantes para um governo que não conhece a própria estratégia. É lamentável, né? A gente para pensar de tão chocado que a gente fica. E, de modo geral, para a gente finalizar, né, que considerações você poderia dizer dessas relações comerciais, financeiras, né, trazem lucro para todos nós, em termos de infraestrutura também, do Brasil com a China, né? Para quem ainda tem dúvidas, para quem ainda fica com essa imbecilidade de chamar de vírus chinês, de atacar chinês, de esculhambar com a China, e não tem a menor noção da importância que tem para o Brasil, para a nossa nação e para cada um de nós. É muito importante que as regiões do Brasil, que a diversidade do Brasil, olhe para a China. Não é possível ter um olhar para a China, precisam existir vários, não é? A China tem regiões muito pobres e a China esse ano vai erradicar a miséria extrema, ou seja, existem experiências na China que podem ser aprendidas no nível de política pública para o Nordeste brasileiro. Existem experiências no Nordeste brasileiro que podem ensinar a China a superar desafios, né? Então, o que eu quero dizer é que São Paulo tem um dinamismo industrial, tem um dinamismo financeiro e que pode se relacionar com a China, e tem imigrantes chineses aqui. Eu quero dizer, e os chineses têm um interesse na Amazônia também, e a Amazônia pode significar muitas coisas para os chineses, porque vários produtos da Amazônia são usados tradicionalmente na medicina chinesa e poderiam ser inseridos de várias outras formas também, na culinária, em produtos de estética, que tem um valor agregado enorme. Ou seja, uma estratégia boa para a China é uma estratégia que leva em conta a diversidade do Brasil. Logo, a minha esperança não está no governo nacional, não está no Itamaraty. Parece que esses caminhos estratégicos, essas vias tão importantes, estão barradas pelos próximos anos. É importante que os governadores, né, e que os governadores tenham um olhar para a China Direta, né? e saibam se relacionar. A China sabe muito bem quem é quem no Brasil e como se relacionar com esses pares. Então, a gente tem bons exemplos no Maranhão, tem bons exemplos no estado de São Paulo, de como os estados podem se relacionar com a China através do que se chama de paradiplomacia, que é algo legal, é algo que é permitido e que traz avanços, principalmente avanços pragmáticos, investimento, comércio e até também melhorias nas políticas públicas, assistência, né? A gente viu que durante o combate ao coronavírus, a China também enviou para o Brasil ajuda, né? Equipamentos médicos, enfim, os respiradores, muitos deles, inclusive, foram doações. Então, é importante ter relação com a China, como é importante ter relação com o resto do mundo. Mas como Itamaraty está nessa via numa cruzada, numa verdadeira cruzada contra qualquer coisa que seja oriental, é importante que os estados tenham um olhar pragmático para a China. Só assim que a gente vai se desenvolver, olhando para o nosso maior parceiro comercial, para além do comércio, mas olhando para investimento, para a cultura, para as relações internacionais de uma forma mais complexa. Sem dúvida. E uma última pergunta me chamou a atenção, um ponto que você falou, que foi a China saiu de uma condição de um dos países mais pobres do mundo para hoje, ainda não a maior potência econômica do mundo, mas aquela que está em maior crescimento do mundo. O que é que a gente tem que aprender com a China? Qual é a grande lição que se tira? O que é que foi que deu esse upgrade, esse crescimento gigantesco, rápido da China? De um lado, a coordenação que foi garantida pelo partido que tinha uma presença grande na sociedade já na década de 80. Mas mais importante do que isso, que o regime político, que as pessoas perguntam, mas é único, não tem como copiar, mais importante do que isso, eu acredito que seja a capacidade de experimentar.
ao pragmatismo dos instrumentos. Não se discutiu na China em momento nenhum, depois da década de 80, se desenvolvimento e crescimento econômico era uma coisa boa ou ruim. A partir do momento que Deng Xiaoping faz a visita ao sul da China e fala esse é um modelo, toda a China passa a entender que, com ajustes ou não, é importante crescer. Não existe igualdade sem crescimento. Esse crescimento chinês ele se deu no momento que não pode ser repetido por nenhum país do mundo, infelizmente. Essa janela não está mais aberta. Mas o que o Brasil pode aprender com a China é o que eu acabei de dizer em relação à variedade regional. Existem alguns países no mundo que têm uma capacidade de ter uma estratégia regional que é quase como uma estratégia nacional. O Nordeste tem uma complexidade, um tamanho, uma história, uma riqueza, em todos os níveis. E uma pobreza também, que é muito única, que precisa se olhar e se entender como modelo de desenvolvimento. Tá bom, nós temos isso aqui, como que a gente se desenvolve? Então a China teve vários modelos testados ao mesmo tempo, né? As zonas econômicas especiais, o sul da China teve um padrão de crescimento, o norte teve outro. Até hoje essas desigualdades regionais existem e são, na verdade, bem fortes. Mas por que ela cresceu inteira? Porque existiu um foco bastante grande no investimento em infraestrutura, na formação de capital. Muito mais do que na exportação. As pessoas têm a ideia de que a China ficou rica vendendo coisa. Ficou rica por 10 anos fazendo isso. Já faz 20 anos que o modelo chinês não é baseado em vender coisas, mas baseado em produzir coisas de extrema qualidade, inovar, ter grandes universidades, incluir as pessoas, de certa forma, pelo mercado. Mas a China não tem também um sistema público de saúde, a China não tem uma educação pública tão acessível assim. Existem, claro, cada país tem uma história e a gente não toparia o modelo chinês, mas eu tenho certeza disso. Mas dá para a gente aprender a ser pragmático, aprender que estudar é bonito, que não é feio, aprender que respeito a gente tem que ter uns pelos outros para depois o país dar certo. Não tem como você ter um país conflagrado para sempre que dê certo. A China sofreu demais com o maoísmo, digamos assim, de forma geral. A China sofreu muito. Então, as elites que chegaram ao poder, mesmo sendo comunistas depois do maoísmo, concluíram, é importante crescer com certa paz. Não tem país que dá certo brigando, conflagrado, sem cabeça, sem membros, né? Sem um presidente com estratégia, sem ministro administrando uma coisa. Você tem continuidade. Em 4 anos, nenhum país dá certo. Nem em 8, dá certo em 20. Estado, não de governo, né? Exatamente, falta isso. Perfeito. Muito obrigado, professor Lucas Padilha, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Prazer é meu, Robson. Um grande abraço.